ela que não é de venda, está saindo junto. E ele sentiu que eu estava muito assim, estressado, nervoso, né? E precisaram mesmo ficar um pouco lá. A gente conversou depois, ele chegou à conclusão que, sem eu perceber, muita coisa disso era dos gaviões, pelo que ele ficou conversando muito tempo que a gente conversava. Que eu estou muito triste, né, com tudo que está acontecendo, de eu ficar... Ele depois que voltou, ele foi para a casa dele, mas nós voltamos a conversar, ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa. Aí eu não estava bem também, assim, de saúde, andei ruim, assim, umas coisas que eu não sabia do que, ruim para cá, para lá. E ele falou, vou te falar, cara. Eu, depois que nós conversamos, eu senti que tem muito a ver com os gaviões. Porque os gaviões faz muito parte da sua vida, ele falou. Eu cheguei lá, você já estava, a gente conversou muito. E depois de tudo isso que aconteceu, eu tenho conversado muito com ele. Às vezes vou na casa dele, ele já veio aqui passar um fim de semana aqui antes disso, né? Veio aqui, veio almoçar aqui, ficamos aqui. O pai dele é de Taubaté. Então a gente tem conversado muito. Teve um dia que foi todo mundo lá para a casa dele, o ano passado. Foi o Pulguinha, foi o B.O., foi os meninos do ABC. Aí conversamos muito, né? Então ele falou, a gente está conversando só. Até recentemente ele falou para mim que ele ia desencanar disso, para nós não falar mais disso. Isso antes de ir para a praia. Para não falar mais disso, porque ele também estava achando que não tinha mais solução. Estava muito sem rumo, muito assim, desgovernado o negócio, né? Porque sempre, problema sempre teve, mas com alguma governabilidade, né? Principalmente ele, quando foi, apesar que ele foi um dos caras que não aguentou a pressão, né? E largou o barco. Ele estava organizando, ele veio, pôs tudo às claras e falou, eu preciso ter um salário. O primeiro cara que ele veio falar isso foi para mim. Ele falou, eu preciso ter um salário, cara. Eu sei que você é contra isso e tal. Ele falou que sabia que eu era contra, mas em função de toda a estrutura, para não fazer coisa errada. Ele falou, como é que eu vou cuidar disso daqui, cara? E do meu emprego? Eu não vou. Ele falou, então eu vou pedir licença do meu emprego. Vou fazer isso aqui dar lucro, não vou esquecer do Corinthians. Então a gente conversou muito sobre isso, que ele ia ser um profissional só por 2 anos, e depois ele já estava com o cargo dele lá. Ele falou, você sabe que eu ganho muito mais lá do que eu vou ganhar aqui. Você viu o meu lerite? Ele falou, você viu quanto eu ganho? Ele era gerente de Santos. Ele falou, você viu, eu morava em Santos. Ele falou, você viu o meu lerite, você viu quanto eu ganho, entendeu? E eu vou ficar só 2 anos aqui, mas eu preciso disso para me sustentar e depois eu volto. Eu sei que você vai ser contra de salário porque ele foi o primeiro assalariado. Então ele me explicou, ele falou, que você sabe que um monte de gente que não foi assalariado ganhava. Então eu estou pondo tudo às claras, vou fazer um quadro do que tem que fazer, vou cobrar, vou administrar e vou... E eu falei para ele, não pode esquecer do Corinthians. Ele falou, não vou esquecer do Corinthians, mas eu queria te avisar que eu vou fazer um esquema profissional e tal. Porque hoje está de um tamanho que precisa fazer profissional. O nome dos gaviões está mal, está sujo, deve para todo mundo e tal. Aí ele explicou tudo, mas ele não conseguiu encaminhar o projeto dele. E depois a gente conversando de tudo, toda essa divisão, tudo que aconteceu, relembramos lá, todo mundo foi para a Americana, fiquei eu, ele, o metaleiro lá. Só ficou nós 3. Aí conversamos bastante, mas o metaleiro sozinho é diferente conversar. Ele reconheceu um monte de coisa, né? Reconheceu tudo que ele tinha feito com o Pancho e tal, um monte de coisa que ele tinha errado, enfim, uma série de coisas. Conversamos, foi muito legal a conversa. Mas é diferente, depois que ele sai dali, ele não leva aquela mesma conversa que ele teve, que ele reconheceu. Agora parece que teve uma confusão aí que ele falou, eu sou culpado, se tiver que fazer alguma coisa, faz comigo. Parece que ele falou numa confusão séria que teve lá, eu não quero entrar no mérito. Foi isso mesmo. Mas parece que ele falou, não, eu sou culpado, se tiver que fazer alguma coisa, faz comigo. Ele falou isso pra nós lá. Entendeu? Ele falou, eu sou culpado e tal. Porque eu falei pra ele, você não pode ficar usando o nome do Edmar para falar que vocês são... Eu falei, primeiro você conheceu o Edmar por mim.
O Edmar era um moleque que andava comigo, que cresceu comigo. Depois que cresceu, eu fui padrinho de casamento dele. Eu fui padrinho dos filhos dele, ele foi padrinho dos meus filhos. Então eu acompanhei toda a vida dele até na hora que ele infelizmente tomou outro caminho. Mas ele era um cara que trabalhava. Eu falei, eu fui culpado de muita coisa. Eu dei um livro do Lamarco, o Capitão da Guerrilha, para ele ler. Porque eu fui um cara que nasci na esquerda, né? Então, assim, na Revolução e tal, eu tinha os livros, eu dei livro do Marighella, dei livro do Tchê, assim, mas fora Gaviões, né? Assim, de posicionamento, de coisa. Aí ele encampou muito aquilo, ele escreveu, ele mandou tatuar na perna dele, Lamarca vive e tal, ele pôs uma metralhadora, uma granada, inclusive quando ele foi preso lá, pessoal, os caras falavam que eu fui que cheguei lá no DEIC até ele. Então eu falei pro metaleiro, falei, você não pode ficar usando o nome dele, porque se ele está se remoendo lá com essa divisão. Falei, porque eu fiz uma campanha para ele, numa eleição que nós perdemos, eu e ele, eu perdi para o Flávio e perdi para a Ala das Baianas. Eu perdi essa eleição para a Ala das Baianas. Então eu fiz uma campanha para ele, estava praticamente ganha a campanha, e o Flávio muito ágil, né? Muito inteligente também, estrategicamente, ele percebeu que ia perder a eleição. O medo do Flávio era que o Edmar, na época, deixasse os Gaviões sendo um ponto de tráfico, de droga, né? Hoje a coisa está muito mais à vontade, mas antes era muito mais fechada e tal, e o Flávio com muito medo disso, sabendo de um caminho que o Edmar estava começando a ir, mas aquela eleição nós estávamos tirando ele do outro caminho e pondo ele de novo num caminho de vida normal. Depois que perdeu aquilo, descambou até. Mas na hora que eu menos esperei, que as pessoas tinham direito de votar, assim, as baianas, elas eram dos Gaviões. Elas tinham direito de votar, não era contra elas. Mas eu não percebi, não sabia nem que elas viriam, elas não participavam. O Flávio estrategicamente acertou todo mundo tinha direito ao voto. Ele armou todo um esquema, na hora lá, elas vieram, votaram, e ele pôs uma pessoa que não tinha o menor perfil para ser presidente dos Gaviões, foi o Ari. Não sei se vocês conheceram o Ari. Eu lembro assim, não tinha amizade, viu? Mas eu frequentava pouco Gaviões. É isso que eu ia falar, você conheceu o Ari? Eu só sei da história, não. Não conheceu? Não conheci. Então, aí, assim, uma pessoa, até que eu me dava muito bem com esse menino aí. Ele tinha vindo do povão, era um moleque organizadinho e tal, assim, mas nada a ver, assim, no menor perfil. O Flávio pôs ele só assim para ficar um cara, não era ele que ia, e não foi mesmo ele que resolvia nada, nada. Um menino que não tinha a menor liderança de nada, exatamente nada. Aquilo foi um golpe. Quando a gente viu, eu sabia, né, o Flávio, a gente conversava bastante, o Flávio falou, pô, cuidado e tal, parece que vocês vão ganhar, mas você é um cara que tem um procedimento de vida correto, olha o que você vai pôr nos Gaviões de presidente, eu estou vendo que vocês vão ganhar e tal, nós estamos contra nessa batalha, mas ó, cuidado aí que você vai pôr nos Gaviões, para dirigir os Gaviões, olha o que você vai fazer e tal. Ele falou, ó, vou apoiar o Ari mesmo, eu estou fazendo a campanha dele, mas vê bem aí, né, tenha consciência de tudo que você está fazendo, espero que você esteja junto com ele lado a lado. Mas na hora da eleição ele chegou com uma surpresa, elas vieram lá e eles ganharam a eleição. Aquilo foi um golpe, assim, até porque a gente achava que não tinha nem condição, mas como ele ia ganhar a eleição, nem ia ganhar, nem tinha como dirigir os Gaviões, né? Eu estou na reunião, tá bom? Nem com o Flávio. Aí eles ganharam a eleição. Primeira coisa que o Edmar fez, abriu a votação lá, eles ganharam a eleição, o Edmar subiu lá no palco. Ele era um cara muito rápido de raciocínio, né?
ele subiu no palco lá e parabenizou o Ari, né? O pessoal ganhou. Ele falou, ó, tal, e eu vou estar junto aqui em tudo que vocês precisarem, tal, tudo, porque a gente tinha todo mundo. Se a gente quisesse, cara, com toda a humildade, até me arrepia aqui, mas não tinha assumido nem Ari, nem Flávio, nem ninguém, cara. Entendeu? Nós fazíamos o que nós queríamos. Entendeu? Era dos caras da arquibancada, dos caras que tinham que segurar qualquer parada, era nós. Que veio lá um monte de senhora lá que ganharam a eleição. Então, se a gente quisesse, o Ari não tinha assumido, cara. E nem o Flávio, e nem ninguém. Entendi. Não tinha como nem encarar. A gente eles falavam, faça favor, pode sair, vai pra casa, você pode ir embora. Pode ir embora todo mundo, entendeu? Eu punha todo mundo assim, na boa, sem bater ninguém. Falou, ó, faça favor. Pode ir embora, não vai assumir, nem volta mais aqui. Mas qual foi a atitude? Ganhou na zona? Subiu no palco. Pegou na mão. Saímos, fomos pra... Eu e ele. Acabamos, abraçamos todo mundo e tal. Ele fez a declaração. Todos os caras que estavam apoiando nós, que eram os caras que estavam já, falaram, né? A gente já põe todo mundo pra correr. Chamou todo mundo e falou, aqui agora, cara, nós vamos apoiar eles. Vocês estavam comigo, agora estão com eles aqui. Nós estamos juntos com eles, aqui é Corinthians, é Gavião e tal. Eu falei isso para ele. Eu falei, ó, jamais a gente deixaria de dividir isso. Nunca. Aí saímos, fomos ali para a Ronhaia, eu e ele só. Aí deu um desespero nele. Ele chorou, ele machucou até a mão, deu soco na parede, machucou a mão, chorou, abraçou, chorei com ele. Mas na hora ali, cara, isso só eu e ele, só eu e ele que viu isso. Entendeu? Mas na hora ali ele subiu no Levantou a palco. cabeça. Ele foi o verdadeiro líder, né? Ele foi o verdadeiro líder. Então eu falei pro metaleiro, falei, ó, não usa o nome dele, cara. Porque ele não deixou isso dividir, nem no momento que não precisava nem dividir, cara. Nós só ia pôr aquelas pessoas lá pra andar. Sem agredir ninguém. Não fez sozinho num desabafo. Então, como a gente passou por tudo isso e depois eu estou vendo tudo isso, o Pancho acha que muito da minha doença, assim, do que eu estou passando, de nervoso, de estresse, de um pouco de falta de paciência com tudo, ele acha que é muito em função disso, né? De ver. É uma coisa que eu vivi antes de começar, que eu vejo um coro da arquibancada que eu gosto muito, né? Se eu fosse compositor, eu gostaria, o Ciranda Cirandinha, né, o cara que fez isso daí, porque tem Ciranda Cirandinha, ninguém sabe quem fez, né? Mas eu não sei, parece que sabem quem foi a pessoa que fez o Corinthians Minha Vida, né? Corinthians Minha História, Meu Corinthians... Amor. Parece que sabe quem fez isso aí. Parece que sabe qual é o cara que soltou esse grito. Eu não sei se é lá nosso lá. Eu não sei quem E foi. eu gostaria de ter sido eu, porque Corinthians pra mim foi isso, né? Corinthians foi minha vida, minha história, foi meu amor. Eu nunca deixei isso atrapalhar minha vida particular, nem minha família, nem meu trabalho. Sempre tive meu trabalho, fui presidente dos Gaviões, eu era motorista de táxi, de frota. Depois fui trabalhar em banco, mas eu nunca teve lavagem cerebral lá. Então a gente sempre teve. E ele acha que eu estou muito triste, né? E ele tá, até ele falou, eu não estou sentindo o que você está sentindo de ver isso. Né? Vocês que começaram e estão vendo isso, e eu me desanimo mesmo assim de ver a divisão, né? Porque por mais discordâncias que tenha, por mais que o mundo está mudando, não aqui, no mundo inteiro, né? Sim. E cai muro para cá, e o mundo inteiro, agora esses dias aí, vocês estão sendo testemunha de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, né? A revolta, né? Agora, eu estava vendo agora na Líbia aí. Você viu? Mesmo o cara matando todo mundo, o povo está revoltado e estão tirando os ditadores, né? Eu acho que isso aqui pode vir com a Venezuela rápido também. Então, isso que o Pancho já tinha me explicado na época, até alguns meninos lá falaram para mim, pô, mas está mudando e você acha que está certo e tal. É que se ou você fica só numa salinha, só assim, com 4 pessoas ali olhando,
ou os gaviões crescem da forma que cresceu. Por exemplo, o carnaval, que eles criticam tanto, né, o carnaval, se você vê, eu rodo o estado inteiro, eu rodo até a divisa do Paraná. Eu faço da divisa do Rio à divisa do Paraná. Então eu pego o litoral de Ubatuba até Cananéia, né, a Barra do Turvo eu não vou, porque não tenho cliente lá, mas vou até Cajati, Eldorá, aquela região toda, e faço toda aqui até a divisa com Minas, né, faço Paraty, então uma região grande. Você não imagina o que os corintianos, que não sabem de nada disso, cara, isso eu acho que me machuca. Eles gostam do carnaval, cara, eles adoram o carnaval, porque o carnaval representa o Corinthians nesse você dia. levanta, você fica torcendo, meu Deus. Só um minutinho, já chamaria a Adri. Tô nervoso. É como se fosse um jogo. Para eles o Corinthians está na avenida, já está em O campo. Corinthians está na avenida. O legal era a nossa ideia da época, que o Ângelo tinha, que era a gente fazer um bloco, como era o Cacique de Ramos, lá, o Bafo da Onça, lá que tinha, fazer um bloco, todo mundo fantasiado igual, abrir o Carnaval de São Paulo, entrar ao contrário na avenida, e fazer aquela festa corintiana e tal, isso é a diferença. Mas na época o ESP não deixou. Falou, não, aqui não, isso é no Rio, isso é lá não sei aonde, aqui não. Não deixou. Aqui, se vocês quiserem, aqui bloco é de enredo, e se quiser tem que fazer enredo para disputar. Aí a gente falou, então vamos fazer o enredo para disputar. E fizemos enredo para disputar, e a coisa nós fomos perdendo o controle. Fizemos enredo para disputar, ganhava, já perdeu a graça. Nós não tínhamos mais nem graça do bloco. Era no luz, diferente dos outros blocos, dava até dó. A gente tinha noção, falava, puta vida, coitado, a gente passava, aí via ele se armando lá, e a gente sempre teve, né, os dirigentes lá, na época, a gente sempre teve essa humildade no coração, né? Pô, a gente via, nossa, a gente passava, via os caras, dava dó, cara, não era disputa. Os caras com dó, os caras tinha bloco lá que a gente ajudava, até dava algumas coisas pros caras, para não ser tão vergonhoso, que era uma diferença assim. Nós é que pusemos uma torcida jovem para ter bloco, para ter um pouco de disputa. De rivalidade. Para ter um pouco de disputa, porque não tinha disputa nenhuma. Depois, entendeu? A gente ficava fazendo esse tipo de coisa. Então, realmente essa divisão, eu estou muito triste. No começo eu achei que existiria uma possibilidade, assim, porque desavença tem em todo lugar onde tem mais de uma pessoa. Quando tem duas pessoas tem discordância, né? E ainda mais numa entidade do tamanho dos gaviões, né? Aí a desavença, a unanimidade não vai existir nunca e tal, e o poder, né? A vontade do poder, isso daí vai... Mas eu achava que ainda tinha a chance da gente disputar todas essas desavenças entre nós lá e resolver entre a gente, e não aconteceu o que aconteceu. Então essa divisão realmente, e esse desmando, né? Não foi legal, né? Não foi legal. Não Esquecemos teve... um pouco do Corinthians também. Né? Hoje o Pantinho falou pra mim, eu converso muito com ele. Né? A gente conversa bastante. Ele acha que ele foi... por uma série de circunstâncias, ele não conseguiu ser um presidente da arquibancada, né? Então ele foi um presidente mais lá, tentou administrar os gaviões, mas ele não conseguia chegar na arquibancada e tal, porque quando chegava era ofendido, era discórdia o tempo todo. E ele praticamente acha que ele se dedicou mais para a quadra mesmo, para tentar pôr o carnaval na rua. E essa divisão realmente era o peso da balança, porque sempre teve aqueles que gostavam mais do carnaval e aqueles que gostavam, mas sabiam que era gaviões. Sim. Mesmo tendo lá, eu lembro que o Joca, né, que foi o maior espelho que eu tive na minha vida, assim, que eu cresci junto com esse cara, um dos caras mais inteligentes que eu convivi, eu lamento quem não pôde conversar um pouco com o Joca, né? Eu sei que nenhum de vocês tiveram essa felicidade. E o Joca, um dia, nós estávamos numa salinha ali onde a lojinha, ali tinha uma salinha de bateria ali, né? Um banheiro do lado.
E o Joca, aí vem alguém falar, não, mas pô, esse cara aí, esse corintiano, já naquela época, hein? Corintiano só de carnaval, esse cara só vem no carnaval. O Joca chamou o cara e falou, ó, deixa eu te falar, nesses bairros aí, em todos esses lugares, tem cara que nunca veio no estádio, nem gosta de ir, mas tem cara que se mata lá num bar do bairro dele pelo Corinthians, quebra rádio, ama o Corinthians tanto quanto você, mas ele não gosta às vezes de ir no estádio. E agora ele gosta do samba, ele está na beirada dos campos lá de Várzea, que é onde começou tudo isso, né? E ele falou, e esse cara, ele gosta, agora ele sabe que os Gaviões têm isso, ele vem aqui. Mas não reclama que você nunca viu o cara no estádio. Mas o cara é corintiano também, cara. Você vai um monte de gente aí que nunca foi em estádio, às vezes que nem quer ir, ou que quer ir, mas nunca pôde ir, mas aquele pode vir no samba. E, pô, você não pode mesmo, porque eles estavam lá menosprezando os caras que... Hoje a gente escuta muito essa conotação. Vindo, né? Então, isso já era antigo. Eu sei que tem essa colocação hoje. Até brincando, eles falam. Não, eu tenho essa colocação. Inclusive, uma das bandeiras lá da divisão foi essa, né? Uma das bandeiras de fora da divisão foi essa. Parece que é a mais forte, né? Dessa parte de querer ser candidato, né? E veio perguntar e tal, o que achava. Para mim, ele foi o único que veio conversar sobre isso, né? Eu conversava com muita gente, né? Converso com muita gente, mas ele veio conversar sobre isso, né? E eu gosto de uma vez a gente sentado em frente à quadra, já conversando sobre essa divisão, eu conversando com ele e tal, ele falou uma coisa muito legal que eu lembro sempre. Ele falou, nessa divisão toda, ele falou, ó, cara, eu não, pra mim tudo isso que está acontecendo, se é por causa de Gaviões, por causa do carnaval, ele falou, eu sei que eu tô aqui, aí a gente tava conversando atrás, tinha um distintivo do Corinthians na parede. Ele falou, eu sei que eu vim aqui por causa desse distintivo do Corinthians aqui. Eu tô aqui por causa desse distintivo. Se é os Gaviões que tá aqui hoje, a maior entidade que defende o Corinthians, mas eu vim por causa desse distintivo do Corinthians. E ele falou aquilo e eu fiquei escutando. Eu escuto muita coisa, mas tem algumas coisas que me tocam mais, né? E poucos eu ouvi falar, assim, daquela forma. Muitos devem ter o mesmo pensamento dele. Eu acho que muitos, milhares até, né? Que veio mesmo, vieram por causa do distintivo. Mas naquele auge da discussão que estava acontecendo, de Gaviões, não sei o que, ele falou, ó, eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque quando eu vi que era Gaviões e tal, eu vi que tinha esse distintivo do Corinthians aí, por isso que eu vim. E por isso que eu estou aqui. Nessa época ele não era candidato a nada, nem pensava nisso, que faz um bom tempo já que a gente falou sobre isso. E depois ele falou que ele começou a sentir essa necessidade, o que eu achava e tal, né? O que eu acho é o seguinte, sempre tem que ter alguém com vontade de ser presidente. Né? Sempre tem. Porque a gente de 2 em 2 anos muda de presidente. A nossa bandeira foi feita contra o continuismo. Então a gente fez isso desde o começo, de 2 em 2 anos não dá. Teve algumas exceções por causa de divergência, que alguém que foi voltou, mas não que continuou. Né? Teve um presidente que dois, né? O Magrão voltou e o Dentinho voltou, mas por causa de divergência, de falta de candidatos e tal, e foi necessário. Eles não continuaram, eles estavam fora, voltaram e tal, a pedido, porque tinham feito, a direção deles na torcida tinha sido boa e acabou, o Magrão principalmente, né? E depois o Dentinho também foi numa desavença de 2 pessoas que queriam disputar, aí eles abriram mão e tal, e o Dentinho voltou também. Mas a gente era contra tudo isso, até essa volta aí. Porque a nossa bandeira era contra o continuismo. Então não podia ter o continuismo, o mesmo cara não podia continuar dirigindo os Gaviões, né? E o Doni veio manifestar essa vontade dele. E o que eu achei legal, assim, porque o Doni, antes de tudo isso, ele sempre quis saber da história dos Gaviões, de como começou isso,
Tá? Sempre se preocupava com isso, sempre. Ele sempre queria saber de tudo isso, da essência de tudo isso, né? Ele não estava lá. Então eu via, a gente fica feliz quando percebe que tem pessoas lá que não estão pelo oba-oba, estão pelo Corinthians e quer saber por que esse movimento aí. Né? Tem muita gente que não tem a mínima noção por que esse movimento. Por que Gaviões da Fiel? Né? Não só porque o nome, por que nós escolhemos o nome. Não, mas por quê? Que movimento foi esse, né? Quanto sacrifício teve por esse movimento? Foi uma coisa muito ideológico, né? Foi um movimento muito ideológico. E o Doni sempre se preocupou com isso, sempre. E sempre quis que eu passasse isso para uma rapaziada mais nova que estava lá. Então ele tinha essa preocupação que muita gente que estava chegando que soubesse disso, né? É uma pena que outros que estavam lá antes da gente começar, que estavam comigo, depois, por um motivo da vida deles, não puderam continuar, para também estar explicando, né? O Robinho, que está aqui do nosso lado, é uma pessoa que também se preocupa com isso. Ele já fez várias reuniões aqui, com as pessoas aqui, e algumas vezes eu pude ir lá para falar disso um pouco também. Para falar um pouco por que Gaviões, né? Por que esse movimento, né? Para defender o Esporte Clube Corinthians Paulista. Por que tudo isso? Então a gente sempre procura, né? Às vezes falha alguma coisa, às vezes a gente esquece. E o que me agradava no Doni era isso. Ele sempre estava preocupado com isso e sempre queria que eu passasse isso para outras pessoas. Chegou uma rapaziada nova, tem uns meninos novos aí, estão chegando, estão mexendo com a bandeira, eu queria que você batesse um papo com eles, eu queria que eles soubessem um pouquinho. Então ele sempre se preocupou com isso. E isso, para quem começou e viu como começou, é uma coisa que vinha bem para o meu coração. Quando ele se manifestou vontade de ser presidente, eu achei que ele tinha o direito, né? Se o coração dele estava querendo isso, e pelo posicionamento que ele me falou, mesmo eu sem estar vivenciando hoje o dia a dia, corpo a corpo, eu achei que ele tinha esse direito de pleitear isso, né? Eu sei que outros também estão pleiteando, né? Mas que veio conversar comigo mesmo foi o Doni. E o Doni, agora recentemente também, eu conversei com o Pulguinha também, veio manifestar que ele tinha essa vontade. E eu ainda falei para ele que eu gostaria que ele conversasse com o Doni, que já estava conversando há um tempo sobre isso. Que ele fosse... Na verdade, o que eu espero do Doni é que, apesar da disputa, ela separa muito as pessoas, mas que consiga unir o que está desunido, entendeu? E não criar mais um racha. Porque toda eleição cria racha. Mas se querem seguir o exemplo que a gente começou e que o Edmar foi o último líder deles, que segundo eles falam que é o líder deles dessa nova geração, que eu tenho orgulho de falar que o Edmar falava para todo mundo que se espelhava em mim no Joca, né? E eu me espelhava no Joca, aprendi as coisas com o Joca, o Edmar que andava comigo, acabou por eu pegava as coisas do Joca, porque quando eu cheguei lá, quem me passava as informações, tudo isso era o Joca. Né? O Flávio era uma pessoa, um intelectual estrategista e tudo, mas o líder maior para mim era o Joca, vestido de Jorge de Souza Primo. Ele era o líder maior e eu escutava muito o que ele falava, porquê de tudo que a gente estava fazendo e tal, uma série de coisas. O Joca também era uma pessoa de esquerda, mas procurava não fazer a cabeça das pessoas para ele naquela época da ditadura. Né? O Joca ali era pelo Corinthians. Ele estava ali, o movimento era pelo Corinthians, para derrubar um ditador que estava dentro do clube. Então eu conversava muito com o Joca, aprendia muito com o Joca. E a gente procurou passar isso. E o que eu percebi é que o Doni sempre se interessou por isso. Então nada mais justo dele querer ser candidato, né? E ele sabia, e eu sei que outras pessoas querem. Até tem esse direito também, de querer, né? Não sei direito quem são os outros candidatos, né? Mas que história que tem, até porque
Eu só sei que está muita disputa para um lado, para o outro, fala que tem várias chapas e tal. Agora, que eu estou sabendo que veio conversar comigo foi o Doni, que veio conversar e que tem um plano. Meu sonho é que, se for ele, ou se não for ele, que consiga unir novamente os Gaviões. Isso que eu sonho todo dia, né? E eu acho que enquanto tem uma esperança, né? Eu sei que está difícil essa união, mas eu acho que ele é uma das pessoas que eu acho que tem essa possibilidade. E que vai ter mágoa, um monte de gente que está chateada e se decepciona, toda eleição é assim, né? Eu falei para o Doni ainda esses dias, toda eleição é assim, não nos Gaviões, mas no mundo inteiro. Todo mundo sempre se decepciona, sempre se decepciona, né? Todo mundo. Mas depois tem que se unir, né? Se unir e lutar pela bandeira que é o Corinthians. Então é isso que eu tenho que falar, em referente ao Doni, que veio manifestar essa vontade. Como ele sempre manifestou também vontade de saber do Corinthians, da ideologia, eu estou vendo que não é um oportunista, né? Um cara que se preocupava com isso. Espero que ele leve essa ideologia, né? E os Gaviões hoje precisam se organizar bastante. As pessoas que estão lá estão se organizando, também estão lutando lá para fazer o melhor, se não conseguiram, mas estão torcendo para quem venha que consiga, né? Então eu acho mais ou menos isso. Beleza. Só uma pergunta sobre a ideia de repente, separar mesmo carnaval de torcida. Não é separar. Isso aí já vem rolando muitos anos. Cada hora foi falado de uma forma, né? Não era separar, nunca vai deixar de ser os Gaviões desfilando. É porque existe uma mistura, assim, por exemplo, uma coisa que eu também não concordo. Tem que ter um calendário, né? Então, o calendário de desfile técnico não pode coincidir no domingo com o jogo do Corinthians no Pacaembu. Sim. Entendeu? Se os Gaviões existem por causa do Corinthians, não pode ter um dia. Se a Liga faz isso, a gente tem que ver o calendário e falar, vamos trocar, tá? Hoje vem a Tom Maior e vamos trocar até por causa do Corinthians. Nós temos que estar lá, não podemos estar aqui. Se não for para ser isso, então nós não podemos participar disso. Porque nós não podemos dividir isso aí, as pessoas que vieram reclamar têm razão nisso, porque eu concordo. Não pode, a gente não pode ter um calendário tendo desfile técnico na hora que tem jogo no Pacaembu. Você põe 4.000 pessoas no desfile técnico e vê que dos Gaviões lá não tem 1.000 pessoas. Então é uma coisa desagradável. Incoerente. Eu posso até não ir no jogo, mas eu não vou estar lá no Sabódromo, cara. Ou num outro lugar dentro da quadra e não. Eu posso não ir. Eu posso estar na minha casa, posso estar no radinho, mas não vai ter uma coisa que vai me dividir. Eu não fiz os Gaviões para o Corinthians, isso é o meu pensamento. E esse meu pensamento é das pessoas que fundaram os Gaviões. Entendeu? Que quem começou os Gaviões, o princípio dos Gaviões não pode acontecer isso. E eu sei que a Liga, ou quem faz isso, eles põem o calendário e fim de papo. E tem coincidido, eu sei que tem coincidido, jogo de domingo e desfile técnico no domingo. Era uma coisa, não para dividir os Gaviões, nada, mas para administrar o carnaval tem que ter um outro tipo de administração, mas com tudo isso não fazer coincidir. Não pode o carnaval disputar com o jogo do Corinthians, nunca.